Fala pessoal, nesse vídeo nós iremos ver como calcular a indutância das bobinas inseridas em um circuito magnético, ou seja, um circuito de alta permeabilidade magnética. Nós vimos na última aula que nós tínhamos lá um circuito magnético e no mínimo uma bobina, né, que percorreu uma corrente I. A contribuição total dela aqui para a produção de um fluxo, ela é dada por número de Spira aqui, né, vezes a corrente. Essa é a corrente total. Esse produto aqui da corrente total, ele era conhecido como força magnetomotriz, como nós vimos na última aula, e ele é responsável pela produção aqui nesse material aqui, de um fluxo magnético, que nós chamamos aqui de φ na última aula. E que essa força magnetomotriz ela é proporcional aqui a esse fluxo. Agora, com a preocupação de estudar aqui a indutância, talvez você já deve estar acostumado com a lei de Ohm, que mostra que a corrente elétrica ela mantém a relação tensão é resistência vezes corrente. E, portanto, a corrente ela depende da tensão e ela é limitada por uma resistência elétrica. Mas talvez você tenha percebido que no motor de indução, por exemplo, embora a resistência ela seja muito pequena, a corrente também é pequena, não obedecendo aqui a lei de Ohm. E talvez você tenha se perguntado por que isso acontece. Nesse vídeo nós iremos ver isso. Anteriormente não foi falado nada sobre campos magnéticos variáveis, só que em circuitos magnéticos, normalmente se trabalha com corrente alternada. E como a corrente produz uma densidade de fluxo, ou fluxo magnético, esse fluxo magnético ele também é variável no tempo. Do estudo de eletromagnetismo, é sabido que um fluxo magnético ele variável no tempo, ele produz um campo elétrico no espaço. Ele é dado por essa equação. Essa equação ela mostra que a integral do campo eletromagnético num caminho, e esse caminho é um caminho fechado, é igual ao negativo da variação na taxa de variação temporal desse fluxo. Esse fluxo aqui ele é expresso pela integral aqui da densidade de fluxo numa área. Se fosse considerar magnetostática ou eletrostática, essa contribuição aqui seria zero, né? Porque a integral de um campo elétrico, só que no caminho fechado é zero, porque o campo elétrico ele é conservativo. Só que aqui está tendo uma variação de fluxo, né? Portanto, isso aqui ele é diferente de zero. E outra questão é que, considerando o campo elétrico no material ferromagnético praticamente desprezível, que essa integral aqui do campo elétrico nesse deslocamento, ela é igual à força eletromotriz nos terminais desse enrolamento. Essa força eletromotriz eu vou chamar de E minúsculo. Para verificar isso, nós vamos fazer uma pequena abordagem nessa primeira equação. Relembrando aqui que o campo elétrico ele pode ser medido a partir de uma carga pontual, se coloca ela em um espaço em que tem o campo elétrico, e será verificado que haverá aqui uma força nessa carga. Sendo que, sim, o campo elétrico ele pode ser dado como a força por unidade de carga. Né? E essa força ela é praticamente igual ao campo vezes a carga na eletrostática. Essa força ela pode produzir um trabalho na medida em que ela desloque essa carga por uma distância d. O trabalho ele é dado por força vezes deslocamento. Assim nós podemos falar que é igual ao campo elétrico vezes a carga vezes esse deslocamento provocado por essa força. Logo, o trabalho ele é igual ao campo elétrico vezes carga vezes deslocamento. Uma outra questão interessante é a própria força eletromotriz, que é trabalho por unidade de carga. Assim nós passamos essa carga aqui como denominador, e o trabalho por unidade de carga ele é igual ao campo elétrico vezes a distância. E na equação anterior, nós podemos ver aqui que aqui basicamente é todo esse campo elétrico nesse deslocamento, só que aqui um caminho fechado, né? É praticamente a força eletromotriz nos terminais do enrolamento, porque no núcleo, esse campo elétrico ele é considerado praticamente desprezível em relação ao que tem aqui nesse fio. Aqui nós simplificamos então que esse campo elétrico ele é igual ao negativo, né, da variação temporal do fluxo, que é representado pela integral da densidade de fluxo numa área. Esse sinal negativo aqui é pela lei de Faraday. Ele basicamente ele mostra que o campo elétrico ele tende a produzir uma corrente
que tende a se opor a essa variação de fluxo. Nas próximas etapas eu vou omitir esse sinal. Uma questão interessante de se observar aqui é que essa densidade de fluxo ela varia com o tempo. Logo, esse fluxo aqui não é aquele fluxo φ que é constante, mas sim um fluxo variável no tempo. Eu vou representar aqui por esse φ minúsculo. Sendo assim, a força eletromotriz existente nos terminais ela é igual à variação temporal desse fluxo. Outra questão a se entender é que o fluxo ele é produzido pela corrente. Normalmente a bobina considerada, ela tem mais de uma espira de corrente. Sendo assim, essa força eletromotriz é uma contribuição algébrica das N espiras de corrente, que é dado por N variação temporal do fluxo. Aqui nós chamaremos esse Nφ, ou seja, a contribuição total do fluxo de fluxo concatenado. E ele é dado por esse lambda, que expressa o fluxo concatenado pelas N espiras que conduzem aqui a corrente I. Com relação à unidade de medida, o fluxo é medido em Weberes. Como aqui se trata de espiras, pode ser dado por Weberes espiras ou simplesmente Weberes, representado pela letra W mesmo. Uma questão interessante de se perceber aqui nessa equação é que essa integral aqui do campo elétrico num caminho fechado, se fosse considerar magnetostática e eletrostática, seria zero, porque o campo elétrico ele é um campo conservativo, né? Ou seja, não há perda nem ganho de energia quando num campo conservativo, quando você sai desse ponto e volta para esse mesmo ponto. Só que aqui nós estamos tratando de campos magnéticos variáveis no tempo. Portanto, ele produz aqui um campo elétrico num espaço considerado. Observando aqui essa bobina, se essa variação de fluxo ela produz aqui nessa bobina uma força eletromotriz E, ela também produz uma corrente. Tudo isso aqui é produzido por um fluxo que varia no tempo, né? E que exerce a ação aqui das linhas de fluxo passando nessa bobina, produz uma força eletromotriz e, portanto, uma corrente. Sendo assim, aquilo que normalmente a gente almeja na bobina, que é a corrente elétrica, ela pode ser associada com esse fluxo, que no caso aqui é um fluxo concatenado, né? Por causa que são N espiras, e a relação entre esse fluxo concatenado por unidade de corrente, ele é chamado de indutância, representada pela letra L. Já aqui, nós temos uma definição. A indutância nada mais é do que o fluxo concatenado por unidade de corrente, e ela exibe a corrente induzida a partir de um fluxo concatenado variável no tempo. Algo interessante é escrever essa indutância, em vez de termos como fluxo concatenado e corrente, que talvez não sejam tão triviais, em termos da dimensão do material ou dos materiais, né? Seja ele o material ferromagnético, seja ele a bobina, e também em termos daquele material que está se usando, né? Porque normalmente a dimensão é fácil de você ir lá e medir. E é isso que nós iremos fazer aqui agora. A partir dessa equação aqui, nós temos que esse fluxo concatenado, considerando agora o valor máximo, que esse fluxo ele é igual ao número de espira vezes o φ maiúsculo, né? Já esse φ maiúsculo aqui, ele é igual à força magnetomotriz sobre a relutância. A força magnetomotriz, como nós já sabemos, ela é igual ao número de espira vezes corrente. Já a relutância, vou aqui considerar que esse material ele tem um gap, mas se não tivesse um gap, era só considerar aqui para o próprio material. A relutância ela é dada pelo comprimento do gap sobre a permeabilidade magnética no vácuo, porque o gap ele está no ar, vezes a área do gap. Com essas abordagens aqui, trabalhando sobre essa equação, nós temos que a indutância ela é igual ao número de espira vezes fluxo sobre corrente, que é igual ao número de espira sobre corrente
Substituindo aqui agora o fluxo, que é igual a força magnetomotriz sobre relutância. Tudo isso é igual ao número de espira sobre corrente, força magnetomotriz, número de espira vezes corrente, sobre a relutância. Agora aqui nós podemos cortar essa corrente. Logo, a indutância é igual ao número de espira ao quadrado sobre a relutância. Isso aqui é muito interessante porque a relutância, como nós sabemos, ela só depende da dimensão do material magnético e também da propriedade dele, expressa pela permeabilidade magnética. Dessa forma, a indutância é igual ao número de espira ao quadrado sobre a relutância. A relutância é dada por essa equação. Vou passar aqui já multiplicando invertido. Logo, a indutância é igual a n quadrado, mu0, área do gap sobre gap, em que a indutância está expressa unicamente em termos do material magnético e também da bobina, dada aqui por n ao quadrado. Aqui nós atingimos uma outra grande conquista nos cálculos de circuito magnético, né? Que é basicamente calcular essa indutância. Uma questão interessante a se considerar aqui é que a indutância ela é um caminho de mão dupla. Ao mesmo passo que ela mede aqui a corrente induzida a partir de um fluxo magnético, se você tem aqui uma bobina e você também aplica uma corrente aqui variável no tempo, essa corrente variável no tempo também produz aqui um fluxo variável no tempo, né? Ao mesmo passo que o fluxo produz a corrente produz o fluxo. Lembrando que ambos têm que ser variáveis no tempo. Isso vai ser importante. Outra questão aqui é você entender essa indutância como um fator limitante da corrente quando se faz ali passar um fluxo por essa bobina. Logo, a indutância é uma espécie de coeficiente para a resistência à corrente elétrica em um circuito que envolve corrente alternada, e isso pode responder àquela primeira pergunta que foi feita lá no início do vídeo, né? Por que a corrente no motor elétrico é mais baixa do que seria utilizando somente a lei de Ohm? Isso se dá pelo fato de que aqui se trata de um circuito que envolve campos magnéticos variáveis no tempo e a indutância também, que essa indutância limita a corrente. Em breve será dedicado um vídeo a isso, mas só que aqui será dedicado a outra abordagem. Vamos supor agora um circuito magnético que ele seja constituído por duas bobinas geradoras de força magnetomotriz e ele também tem um gap. Aqui será considerado a bobina 1 de N1 espiras percorrida por uma corrente 1. Nesse sentido. E aqui será considerado uma bobina 2 de N2 espiras percorrida por uma corrente 2. O circuito ele será abordado de maneira de que essas correntes elas estão no sentido, de acordo com a regra da mão direita, que produz aqui um fluxo no mesmo sentido, para a bobina 1 e para a bobina 2. Observando a regra da mão direita, esse fluxo aqui está nesse sentido. Outra questão aqui é que o gap ele é muito menor do que a área aqui do núcleo. Sendo assim, eu tenho pouco campo de espraiamento e a área do gap basicamente é igual à área do núcleo. Isso vai facilitar os nossos cálculos. Então vamos lá. Como o fluxo produzido pelas duas bobinas eles estão no mesmo sentido, nós podemos falar que a força magnetomotriz é uma contribuição algébrica das duas, que é igual ao número de espira da corrente 1 vezes a corrente que passa por esse enrolamento, mais o número de espira 2, vezes a corrente que passa pelo enrolamento 2. Agora, para encontrar esse fluxo, basta apenas nós lembrarmos que o fluxo ele é uma relação aqui da força magnetomotriz com a relutância desse material. Ou melhor, de todo esse circuito. Aqui, quando nós falamos, nós vamos aproximar essa relutância pela própria relutância do gap. Portanto, esse fluxo ele será igual aqui a força magnetomotriz sobre o gap, μ0, área do gap. Substituindo a força magnetomotriz nessa equação, obtém-se que o fluxo total aqui no núcleo
provocado por essas duas bobinas, ele é igual a N1 mais N2 vezes μ0, área do gap, sobre o gap. Às vezes pode parecer meio estranho pela forma que I1 e I2 eles estão relacionados. Só que normalmente a I1 e I2 eles são variáveis no tempo, só que tem uma equação que pode explicar o comportamento das duas. Assim, esse é o fluxo total que pode aparecer aqui nesse núcleo. Agora nós veremos como que a introdução de uma segunda bobina ela afeta na indutância de um primeiro rolamento. Nós temos que o enlace de fluxo nesse primeiro enrolamento ele é dado pelo número de espira nesse enrolamento vezes o fluxo que passa por esse enrolamento. Substituindo nessa equação, nós temos que o fluxo concatenado nessa bobina 1 ele é igual a N1 quadrado vezes μ0, área do gap sobre gap, vezes a corrente 1, mais N1 vezes N2, vezes μ0, área do gap sobre gap, vezes a corrente 2. Observe que aqui nós temos dois termos. Esse primeiro termo aqui é a própria indutância do enrolamento 1. Como se pode ver na equação que calculamos anteriormente. Voltando um pouco aqui, observe aqui que a indutância de um enrolamento é dada pelo número de espira desse enrolamento sobre a relutância desse enrolamento, né? μ0, área do gap sobre gap. Observe aqui, N1, μ0, área do gap sobre gap, né? Então, esse aqui é a indutância do próprio enrolamento 1, porque ele está relacionado com o número de espira desse enrolamento. Esse aqui é chamado de alta indutância. Observe agora que essa parte do termo aqui, ele é a contribuição para o fluxo concatenado na bobina 1, que surge devido à corrente 2. Sendo assim, ele é chamado de indutância mútua, pois ele é a indutância presente no enrolamento 1, dado a corrente em 2. Aqui nós criamos aqui outras duas indicações, né, em que a autoindutância no enrolamento 1, devido à corrente 1, é chamado de autoindutância, já a indutância no enrolamento 1, devido à corrente 2, é chamado de indutância mútua, em que a indutância própria, ou autoindutância, ela é igual ao número de espira no enrolamento, vezes a permeabilidade do meio, área do gap, sobre o comprimento do gap. Já a indutância mútua em 1 devido à corrente 2, ela é dada por N1, N2, μ0, área gap, sobre gap. Agora, se você fosse fazer uma análise para o enrolamento 2, medindo aqui, ao invés do fluxo concatenado 1, o fluxo concatenado 2, você também veria que ele também tem uma parte própria. O fluxo concatenado em 2 devido à corrente 2, ele é igual a N2 ao quadrado, μ0, área do gap, sobre gap. Ele também tem uma indutância mútua em 2 devido à corrente 1, que é igual também a N1, N2, μ0, área do gap, sobre o gap. Sendo assim, a indutância mútua de 1 em 2 é a mesma indutância mútua de 2 em 1. Vamos analisar o comportamento dessa indutância, autoindutância, e também da indutância mútua aqui nesse desenho. Quando se percorre uma corrente 1, ou número qualquer, né, por essa bobina 1, o que acontece é que essa corrente ela produz aqui uma densidade de fluxo elétrica, né, expressa aqui por um fluxo concatenado. Isso aqui basicamente relaciona aqui a indutância, a autoindutância, né, porque ela é uma relação de todo esse fluxo concatenado por unidade de corrente. Assim, a indutância, a autoindutância, ela relaciona todas essas linhas de fluxo. Se tem aqui uma outra bobina razoavelmente perto ou no mesmo circuito magnético,
O que acontece é que alguma dessas linhas magnéticas aqui, cara, linhas de fluxo, elas enlaçam também a segunda bobina. Então, ao mesmo passo que essa bobina aqui, ela possa ter as próprias linhas de fluxo dado pela corrente que percorre por ela, também tem a linha de fluxo que é dada aqui por outra bobina em um circuito magnético. Caso, por exemplo, essa bobina aqui tenha produzido aqui fluxo, esse fluxo fez aparecer aqui uma corrente elétrica, que essa corrente elétrica também produz fluxo. Sendo assim, eu tenho aqui uma indutância mútua. Essa indutância mútua está relacionada basicamente aqui a esse fluxo que atravessa aqui a bobina 2, devido aqui à corrente em 1. Uma questão importante de lembrar é que a abordagem feita aqui, ela considerou a superposição dos efeitos individuais dos fluxos concatenados. E nós só podemos considerar a superposição para comportamentos lineares e, portanto, para materiais onde a permeabilidade magnética ela está operando na região linear. Uma última questão que eu quero abordar aqui é que a força eletromotriz, como vista, ela é uma variação do fluxo concatenado no tempo, e que o fluxo ele é igual a, como mostrado aqui, né, a indutância vezes a corrente. Logo, a força eletromotriz ela é dada pela variação da indutância vezes corrente, dt. Aí nós temos duas possibilidades, que essa indutância aqui ela pode ser constante, ou essa indutância ela também pode ser variável, como por exemplo em máquinas de polo saliente, máquinas elétricas. Ou constante, né, quando se envolve ali um circuito magnético que só tem uma bobina, e o circuito magnético ali ele não vai variar, né? Se essa indutância ela for constante, a tensão induzida ela vai seguir aquela regra padrão lá que nós conhecemos, né? A tensão induzida é igual a L di dt, em que aqui no caso só a corrente que varia. Agora, se a indutância ela também for variável, nós falamos que essa tensão induzida, ela é, pela regra da cadeia, né? Ela é L di dt mais I dl dt. Então aqui foi mais para verificar que essa indutância ela também pode ser variável, e isso aqui vai afetar diretamente aqui na tensão induzida. Com isso, finalizamos o vídeo de hoje, e caso tenha gostado, ou se esse conteúdo ele tenha te ajudado de alguma forma, clique no like e se inscreva no canal para receber notificações assim que o novo vídeo ele for postado. Até a próxima!